meu nome é Mariana, sou enfermeira, trabalho na Singular e sejam bem-vindos a mais um episódio do Toxin. E dessa vez a gente vai falar sobre o Janeiro Branco, o mês de conscientização sobre a saúde mental. E para isso, a gente vai conversar com a Luísa, nutricionista, com o Bruno, médico, e com a Caroline, psicóloga. Então, Carol, como que você enxerga que a psicologia pode desempenhar um papel fundamental aí na promoção da saúde mental, principalmente no mês de Janeiro Branco? Mari, essa é uma excelente pergunta. Primeiro a gente vai falar de conscientização, que é falar abertamente sobre esse assunto. Porque um dos principais motivos das pessoas não buscarem ajuda é o preconceito e essas dificuldades de entender o que acontece com o próprio corpo. Então, se a gente desconstrói tudo isso, esses estigmas, desmistifica, fica mais claro, a gente cria um ambiente seguro e aí a gente pode, assim, levar mais informação para as pessoas. Realmente, o diálogo ele é extremamente importante na promoção da saúde, principalmente da saúde mental, né? Bruno, como você enxerga, então, o papel da medicina aí, principalmente nesse diálogo, né, nesse processo aí de ligar as áreas da promoção da saúde, no geral, com esse paciente, com esse indivíduo? Mari, primeiro agradecer mais uma vez pelo convite e participar do Palco Sim com você. Saúde é biopsicossocial. A gente está falando de uma visão de saúde, hoje a gente tem essa visão, né, de que saúde a gente está falando de corpo, a gente está falando de mente, a gente está falando de convivência em sociedade, né, em tudo aquilo que nos cerca. Muito legal o que a Carol trouxe sobre o ponto da saúde mental, e eu vejo que, além da saúde mental, quando a gente está falando de saúde mental, o corpo também tem muita importância quando a gente está falando também de promover uma boa saúde mental, né? O corpo ele não está ligado só na parte física. Então, a gente tem um cuidado coordenado entre profissionais da saúde, a gente está fazendo isso aqui de uma forma muito interessante, né? A gente tem enfermeiro, nutricionista, médico, psicólogo discutindo saúde mental, exatamente por isso, porque saúde mental também está inserida nesse contexto biopsicossocial. Então, acho que é importantíssimo para a gente poder coordenar essas ações, para a gente poder ter um cuidado holístico, para a gente poder ver o paciente como um todo, quando a gente está olhando principalmente para a saúde mental dele. Eu vou pegar um gancho nessa fala do Bruno, porque a nossa percepção diante da nossa realidade, daquilo que cada pessoa vive, o Bruno trouxe os sinais e os sintomas que a gente pode perceber. E se tem um exercício que eu gosto de falar até para os meus pacientes, assim, que acho que é um exercício que pode ser diário. À medida que você está escovando seus dentes ali, que você está pensando, que você vai começar o seu dia, se você se questionar como é que você está hoje, você passa a ter uma percepção maior sobre o seu corpo e do que acontece com as suas próprias emoções. Então vamos pensar que você coloca isso em prática diariamente, porque o corpo ele dá sinais, a mente e o corpo eles estão interligados. Então é como se a mente comandasse todo o nosso corpo e o corpo revelasse, é como se ele traísse a nossa mente. Então existem sintomas físicos, emocionais e comportamentais. Se a gente está ligado a esse ponto, fica muito mais claro a gente perceber se existe algo que está disfuncional ali naquele momento. Por exemplo, o que envolve as emoções, se você se percebe mais ansioso, mais angustiado, se você tem aquela sensação que está perdendo o controle, se teve alterações também no ponto das suas emoções, se você se vê mais triste, mais calado, se você está mais introspectivo, tem alguma coisa que está disfuncional. Por exemplo, no ponto do corpo, você se sente dores constantes, você se vê tonto, se vê alterações também em relação ao sono, à alimentação, né, Lu? Então, você fica mais ligado e conectado. E qual a frequência que isso tem ocorrido? Assim, frequência, duração e intensidade. E vamos trazer isso para o ponto comportamental. As pessoas, quando se vê mais ansiosas, além da alteração do sono e da alimentação, elas percebem também outros sintomas, como o isolamento, né? O consumo excessivo de álcool, drogas, cigarro, medicamentos. Então, várias alterações podem estar relacionadas. Então, se a gente tem uma atenção maior com esse corpo, fica mais claro quando você perceber. E além dessa clareza, isso fica mais fácil também de perceber nas pessoas ao seu redor. E eu gosto de falar também que é um ponto fundamental. Você acaba influenciando as pessoas ao seu convívio, seus familiares, seus pais. Social. Exatamente, né? Assim, as pessoas pelas quais você trabalha. Então, se você é esse mastro, eu gosto de falar de uma tenda de circo, se você é esse mastro que sustenta essa lona,
provavelmente isso vai ficar mais claro para você também perceber nas pessoas pelas quais você convive. Então, a maneira de você prevenir, de manter parte desses cuidados, auxilia bastante. E esse ponto que você colocou é muito importante, porque a gente está trazendo aqui, conversando com pessoas no ambiente profissional, né? E quando a gente fala sobre saúde mental, principalmente no ambiente profissional, às vezes as pessoas ficam assim, mas até que ponto eu posso chegar no meu colega de trabalho, né? Se eu não tenho tanta intimidade. E esse ponto que você tocou é extremamente importante, porque eu não preciso de ser melhor amiga, por exemplo, da Lu, mas eu consigo perceber se ela mudou algum comportamento. E aí, né, se eu entender que existe algum ponto ali que eu consiga ajudá-la de falar, olha, estamos aqui, né, eu estou percebendo que tem alguma coisa diferente com você. Então, foi extremamente importante, assim, porque a gente consegue perceber ao nosso redor e de ficar atento ao nosso corpo, né, das nossas mudanças. Exatamente. Mari, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de um tema muito complexo, né, Bruno? Porque a gente vai levar em consideração os aspectos físicos, emocionais, profissionais, sociofamiliar, né? Daquilo que realmente porque na verdade a saúde envolve o gerenciar, né? O gerenciar os seus comportamentos, gerenciar as alterações comportamentais, que isso vai influenciar diretamente no nosso contexto e na nossa vida. Então, se a gente tem essa visão muito mais ampla, porque saúde não está ligada somente aos sinais e aos sintomas, ou à ausência de doença, sabe? Sim. E o que eu mais vejo, acho que o Bruno também pode trazer dessa percepção dele, são de pessoas que não têm, né, assim, não tem uma queixa aparentemente, não tem um sintoma, não tem uma doença, mas isso atrelado a hábitos, assim, que não tem hábitos saudáveis, que não tem uma desenvoltura, que não tem uma percepção e não está satisfeito com aquilo que faz, isso resulta numa baixa qualidade de vida. E aí, automaticamente, a gente vai ver sintomas ansiosos, a gente tem uma possibilidade aí de gerar uma depressão. Por quê? Porque são hábitos, são formas ali de não se perceber isso ao longo do tempo. Então, assim, quando a gente fala de saúde, a gente não está falando de uma forma muito mais complexa, muito mais amplificada, levando em consideração outros aspectos, entende? A Carol trouxe um ponto muito interessante quando a gente para poder falar sobre saúde mental, de que muitas das vezes as coisas elas podem ter um início, né, que não necessariamente você vai falar assim, poxa, mas será que eu me tornei mais ansioso porque minha família é ansiosa? E às vezes isso está inserido na própria sociedade, né? Está inserido no trabalho, está inserido numa situação familiar, está inserido em diversos outros cenários. Então a gente pode ter um quadro de saúde mental que é desencadeado pelo biológico, né? O corpo desencadeando um quadro de saúde mental. Questões fisiológicas mesmo. Questões fisiológicas mesmo, e teve uma desregulação que a gente precisa contornar aquilo, encontrar uma solução para aquilo, mas a sociedade também pode influenciar nessa saúde mental, né? E a gente fala tanto sobre isso, tanto sobre felicidade no ambiente de trabalho, sobre esses cuidados, você já colocou, Mariana, sobre o cuidado com o outro, né? A gente percebe o adoecimento acontecendo dentro do ambiente de trabalho. Então, é importante a gente identificar também que é biológico, pode ter origem biológica, pode ter com origem social também, né? Esse adoecimento mental. E o quão importante é a gente conseguir realmente parar e observar, né? Observar a alimentação, observar o sono, observar a atividade física, se eu estou fazendo ou se eu não estou fazendo, né? E parar e observar a saúde mental. E é tão interessante, assim, porque quando eu recebo um novo paciente no consultório, eu faço como essa anamnese, assim, como é que você tá? Assim, a gente pergunta das questões emocionais, a gente entra nesse ponto, mas a gente também entra na rotina do sujeito, sabe? Não tem como a gente cuidar de uma pessoa se a gente também não entende o contexto que ele está inserido, sabe? E eu acho que isso é fundamental. Uma das coisas que o Bruno traz, assim, que são as questões externas, o quanto que elas influenciam diretamente na nossa vida, né? E assim, o que pode favorecer isso? Quando existe um acidente, perda, morte, luto, qualquer tipo de violência, mas também quando nada disso acontece, né? Quando eu me vejo, me reconheço que a forma de como eu era no passado está diferente de como eu estou agora, quando eu me percebo que eu estou chorando sem motivos, quando eu estou de uma maneira mais isolada, estou impaciente, que eu me vejo estressado o tempo todo. Então, assim, para além disso, existem questões que influenciam no nosso contexto, mas também existem coisas que talvez podem estar acontecendo de uma maneira interna em que a gente nem se perceba. Eu acho que a gente tem muito essa cultura, essa ideia de que eu só posso sofrer
se algo tiver acontecendo. Exatamente. Então, assim, eu só posso estar triste se eu perdi meu emprego. Se eu tenho um emprego dos meus sonhos, eu tô com uma família estável, eu tô com saúde, eu não tenho motivo para estar triste. Exatamente. É como se eu precisasse de um motivo externo para justamente justificar o meu ponto do sofrimento. E talvez as coisas também estando estáveis também gera sofrimento. Sim. Entendeu? Eu acho que esse que é o ponto que a gente precisa de alertar. Que as coisas não são normais, não são constantes, a gente não consegue manter uma energia o tempo todo, a gente vai oscilar, a vida consiste nisso, nesses altos e baixos, né? O teste, como é que é o teste do coração que fala? O eletrocardiograma, ele consiste exatamente nos altos e baixos, e é ali que está a vida. Sim. Né? Teve uma enfermeira já assim, muito experiente, que eu tive o prazer de encontrar, e ela falava exatamente isso, assim, que as pessoas, quando chegavam para ela, falaram assim, não, mas tudo dói, meu corpo inteiro dói, eu não sei te explicar o que tá doendo. E aí ela falava que sempre quando chegava algum paciente com essa queixa, ela entendia que a dor dele não era do corpo, era uma dor da cabeça, assim, que ela precisava de cuidar dessas dores, sim, mas não era uma dor física, né? Não era o braço dela que estava doendo. E é interessante, Mari, assim, porque a gente tem as dores físicas, né? A gente trata disso, elas existem, né? Mas vamos pensar que grande parte dessas dores, as causas são emocionais. Então, se a gente não vai a fundo, eu gosto de falar que é a ponta do iceberg, né? Às vezes a ansiedade, ela tá ali para fora da água, né? Só que a gente só vê isso. Só que quando a gente vai aprofundar por dentro dessa água, tem muito mais questões, né? Tem um relacionamento que está super difícil e desgastado, tem escolhas mal feitas ali naquele histórico de vida, tem um conflito familiar, tem várias coisas assim, tem dúvidas, tem angústias, tem inseguranças. Então, assim, quando a gente realmente aprofunda nesse ponto da causa, aí sim a gente consegue entender o sujeito e tratar como um todo. Sim, e essa discussão que a gente está tendo é extremamente importante para entender que, para quem está nos ouvindo, né, para entender que existem soluções. Nós, profissionais de saúde, estamos aqui, a gente estuda, a gente está aqui para acolher a pessoa, mas que, para além desse apoio de profissionais, a pessoa precisa de ser protagonista também dessa sua saúde. A gente falou, e a maioria das coisas que a gente conversou aqui foi isso, da pessoa olhar para si, olhar para os seus sentimentos, né, refletir como é que está o dia a dia. Então, é extremamente importante, principalmente no processo de promoção à saúde mental, a pessoa ter autoconhecimento, né? E olhar para si e contar com um apoio, com uma rede de apoio, seja familiar, seja de amigos, de profissionais da saúde, né? Mas o tratamento em si, ele não é único, ele não é exclusivo do, eu vou lá então no psiquiatra, vou tomar meu remedinho e vou ficar ótimo. Não, você precisa de ter um apoio psicológico, você precisa de ter convívio com seus amigos, você precisa de se alimentar bem, você precisa de, né, assim, de diversos fatores, diversas esferas para isso funcionar bem, né? Em equilíbrio. Você precisa de manter esses pratos todos rodando, né? Mas você não vai conseguir mantê-los da mesma intensidade, da mesma forma, né? Assim, talvez uns você vai se dedicar um pouco mais, outros você vai se dedicar um pouco menos, porque isso também está ligado às fases da vida. E a gente precisa de reconhecer, assim, vai ter momentos que você vai estar lá mais intensificado a sua área profissional e vai se dedicar a isso, mas talvez você vai ter outros momentos em que você vai precisar de mais recurso emocional para lidar com as suas questões familiares também. Então, assim, é saber reconhecer o seu limite. E uma das coisas que a gente trabalha na área de emergência, né, eu sou especializada na área de emergência e desastre, que é isso, assim, aconteceu um fator externo, existem formas e estratégias que o próprio sujeito tem para se regularizar, né? Quais são essas estratégias? Manter a rede de apoio, né? Assim, saber o seu próprio limite, entender os tempos de pausa, de descanso, sabe? Ter cuidados especializados e, principalmente, fazer as coisas que realmente importam. E as pessoas, elas precisam de parar, de olhar para a foto, né, do outro ali feliz e achar que todo mundo é feliz o tempo todo, né? Todo mundo tem seus problemas, e isso não é uma realidade, né, de todos estar o tempo todo rindo, feliz. Todos nós temos problemas, todos nós temos momentos que precisamos controlar. A alimentação ela ajuda muito, óbvio, como atividade física, como um tratamento, com um psicólogo ou outras áreas afins. Mas a gente também tem que olhar para dentro de nós e perceber o que está fazendo diferença ali, o que a gente precisa
conhecer o tempo todo o nosso corpo e definir qual que é o problema. Uma taquicardia, por exemplo, tem pessoas que chegam em certo local e começam a sentir taquicardia, sudorese. E isso pode ser uma questão até de crise de ansiedade, então a gente tem que observar muito mesmo as situações. Além disso, eu falo muito dos nossos alimentos industrializados, né? Que hoje é a maior facilidade de todos. Inclusive, as crianças também, né, consomem muito industrializados. Eu já fiz uma experiência que quando a gente pode fazer a experiência de ficar uma semana sem comer produtos industrializados, com componentes químicos, a gente melhora o nosso humor, nossa memória fica melhor. Tudo, o sono, com certeza. Então, a gente vê muita diferença. Então, quando a gente fala de alimentação, é em geral, pensar em uma alimentação equilibrada, mas também pensar em diminuir aqueles componentes químicos ali que a gente consome muito, cada dia mais. Então, acho que isso gera um efeito muito grande quando a gente começa a se alimentar com alimentos mais saudáveis, mais naturais, mais alimentos que não houveram nenhum processo ali, né? Então, tudo tem que ser relevante na nossa saúde e colocar em prática, né? A gente não pode ficar só pensando amanhã eu faço. É começar hoje, procurar a se alimentar melhor, a dormir melhor, a fazer atividade física que ajude nesse processo, que eu acho que tudo vai se ajeitando ali e a gente vai conseguindo recuperar memória, recuperar as emoções ficam mais controladas, o humor fica muito melhor. A E isso é disposição nítido. também. E puxando aí do que você falou, assim, cada um tem seu tempo, né? Então, às vezes a gente pode ter sofrido uma perda na nossa família, mas a forma como eu vou processar e a forma como você vai processar é totalmente diferente. Então, a gente ter mais paciência com a gente, com a nossa dor, com o nosso processo e com o do outro também, né? Sem comparar. Igual você falou, de não olhar a foto do outro, porque a grama do vizinho vai ser sempre muito mais verde que a nossa. Você falou sobre a percepção, né? E na saúde mental, quando a gente está observando um paciente com um quadro de saúde mental, a gente pode perceber alguns sinais, né? Dentre eles é a própria consciência de morbidade. Muitas das vezes eles perdem a noção de que aquilo é um processo de adoecimento, né? E perder a noção de que aquilo é um processo de adoecimento é o que talvez não vai te levar até um profissional de saúde. Observando aquele sinal, você fala assim, poxa, será que isso é normal? Será que eu estou no meu normal? Né? Na medida que você perde essa noção, fica difícil até mesmo procurar ajuda profissional. Né? Então, às vezes você está vendo um colega de trabalho que não está tão legal, e esse toque pode ser importante. Né? Esse toque é o que vai fazer ele procurar um profissional de saúde mental, né? Um profissional que vai cuidar da saúde mental dele. E aí pode ser uma irritabilidade, pode ser uma dificuldade de concentração, pode ser uma dificuldade, uma introspecção, uma dificuldade de lembrar o conteúdo da última reunião que ele participou. Né? São vários os sinais que a gente pode perceber dentro dessa gama de sinais de saúde mental. Sim. E talvez a percepção de alguém de fora que convive com você, que talvez não é da família, você vai levar mais em consideração o que ele fala do que as pessoas próximas, do que pessoas que você tem um Até porque a gente vínculo. passa mais tempo dando trabalho hoje Exatamente, exatamente, né? Então a percepção do outro vale muito, principalmente para você assim, poxa, então alguma coisa está acontecendo, porque às vezes a gente está tão normalizado, a gente acostuma tanto de estar com o erro, de estar com a dor, de permanecer naquela situação que a gente não identifica exatamente que alguma coisa está acontecendo. Então, gente, o papo tá muito bom. Acho que a gente tem muita coisa aqui para trabalhar, para as pessoas pensarem, refletirem, né? E a gente também. Mas aí, para encerrar, já está quase no fim, queria que vocês falassem um pouquinho aí, para ficar mais palpável, né? Como que a gente poderia trabalhar isso e promover a nossa saúde mental no dia a dia mesmo. Lu, se você puder começar. Com certeza. Primeiro, vou agradecer, gente. Muito obrigada. Foi excelente essa roda de conversa aqui, esse assunto que é tão importante para a nossa saúde em geral. E o que eu acho que a gente não deve nunca deixar para amanhã
em relação a todo o nosso contexto, em relação à alimentação, em relação à atividade física, em relação ao auxílio de um amigo, de um parente, de um profissional. Vamos procurar sempre respirar, conhecer nosso corpo, quem sabe meditar, seja uma forma que encontre uma maneira de conhecer o nosso bem-estar ou o nosso mal-estar. Então, o que eu acredito é que a gente sempre deve começar agora, o momento é agora, não deixar para amanhã. Muito obrigada, Lu. Bruno, tem alguma dica? Bom, acho que a gente já passou daquela fase que a gente falava que saúde mental não é frescura, né? Acho que a gente já pulou essa conversa, né? A gente já está entendido. Espero que 2023, pós-pandemia, pós tudo que a gente viveu, a gente já saiba que a gente está falando de um adoecimento, que tem cura, que tem tratamento, que a gente tem diversos profissionais capazes de auxiliar, né, dentro desse processo de recuperação da sua saúde em plenitude. Bom, eu acho que de mensagem final é que nós, profissionais de saúde, estamos disponíveis, né, para poder discutir saúde mental, para poder discutir até sinais, sintomas, né, e aí são diversos, né, para poder discutir memória, para poder discutir atenção, para poder discutir concentração, irritabilidade, né, o que você estiver sentindo, né, que você entenda como algo diferente do seu normal. A gente está disponível para discutir, a gente está disponível para te entender, para te ouvir, te tratar ou encaminhar, qualquer que seja essa demanda, né? Acho que fica aqui o recado mais uma vez: saúde mental não é frescura, para quem ainda acredita nisso, e a gente tem um tratamento, a gente tem um encaminhamento que é possível reestruturar esse ponto da saúde para que a gente tenha de fato uma saúde dentro desse conceito amplo de biopsicossocial. Obrigada. E aí, para encerrar, né, não, por último, mas não menos importante, Carol, se você puder dar alguma dica para a gente? Claro. Mari, eu agradeço o convite imensamente de estar na mesa com vocês. Bom, como a Lu falou, é importante a gente se conectar com agora, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, né? O cuidado com você. E tem uma das coisas que eu acho muito importante aí, até para a gente fechar e falar sobre isso, você vai lembrar dessa palavra que é imãs, né? Todas as vezes que você fizer aquele exercício de manhã cedo, ao escovar os dentes, você precisa primeiro de identificar, perceber o que está de diferente, de disfuncional, como que eu estou hoje, o que aconteceu nesses últimos tempos, nas semanas em si. Então, se você passa a ter essa percepção, isso vai te ajudar demais a você construir o seu autoconhecimento também. Então, a primeira é o imã, então, identificar. Depois vem o movimento, movimentar. Você sair da sua zona de conforto, do ponto que você se queixa, das questões que envolvem o seu processo de adoecimento, de como você está, mas de buscar outros profissionais, compartilhar com um amigo, trazer assim, dividir com pessoas de confiança, onde você possa ali se sentir mais seguro para tomar iniciativas. Depois vem o tempo do ancorar, né? O barco, o navio, quando ele chega no cais, ele precisa de se ancorar, ele precisa de se manter estável para ali, né? Para tomar qualquer tipo de atitude naquele ponto. E depois vem sustentar. Para qualquer ação nova, a gente identifica um hábito, a gente começa algo novo, mas é preciso de manter uma maior rotina, uma regularidade nesse ponto. Então, para fechar, fica aí essa palavra, imãs. Nossa, muito bom. Então que a gente coloque em prática, né? O escovar dente pensando e praticando isso. Exatamente, né? E absorvendo isso, assim, de uma percepção muito mais do que acontece com você e com o seu corpo. Dessa forma, você consegue poder ajudar a si mesmo e as pessoas pelas quais você convive. Muito bom. Gente, muito obrigada. Foi muito enriquecedor esse bate-papo. Eu imagino para você que está ouvindo a gente também foi muito enriquecedor. Agradeço muito também por vocês terem ficado com a gente aí até o final. Espero que tenha sido muito proveitoso, que a gente coloque em prática aí a promoção da nossa saúde mental para que a gente tenha uma saúde plena mesmo. Até o próximo episódio.